livrai do mal. Amém. Que assim seja. Bem, pessoal, nós vamos dar, então, 5 minutos para o Carlos para apresentar a pessoa aqui, para falar sobre um assunto que acho que é interessante para nós também. Carlos Pereira, fala. Boa noite, pessoal. Tá tudo bem aí, o som? 2 minutinhos, depois, Boa noite, Luciano, daqui 15 minutos, ele falou que é 15 minutos, daqui 15 minutos, aí você entra, o menino chegou ainda, o que chama? O Leandro, né? O Leandro já está presente, Beto. Cadê ele? Está presente aí. Vai. Tá aqui. Tá. Então, fala, Carlos. Pessoal, boa noite. Nós estamos noite. trazendo uma novidade hoje aí, né? Sobre um projeto Goiás, certo? Projeto Goiás, os artistas usam ele muito, né? E aí ele é uma redução no ICMS das empresas. Então é o seguinte, nós temos hoje a Raine Ágata, ela é uma produtora cultural, ela está vinculada a esse projeto, certo? E é uma novidade para a classe contábil, né? E mais um conhecimento para nós também, certo? Então, desde já, nós agradecemos a Ágata, tá? Raine Ágata, é um prazer, né, falar com você novamente aqui. E aí, nós estamos aguardando realmente essa novidade, que nós não sabíamos, né? Como profissionais da área contábil, ficou um pouco vago, né? Então, você tem a palavra, você pode se apresentar e a gente vai dar continuidade, né, a essa oportunidade. Gratidão a todas, todos. É um prazer estar aqui reunida com vocês. Eu sou, como disse o Carlos, né? Raine Ágata, sou produtora cultural, sou cineasta, sou arte educadora, pedagoga e muitas atribuições aí que vão somando aí na vida da gente. Agradeço desde já a oportunidade por estar falando aqui com vocês. Eu vou explanar para vocês do que se trata. No momento que eu estiver explanando os slides, eu devo estar, não vou estar vendo vocês, mas se tiver alguma pergunta, e se alguém puder me ajudar anotando, né, quem quer fazer a pergunta, a gente, ao final, abre para essas perguntas. Pode ser assim? Então, nós temos, colega, 15 minutos, tá? Tudo bem, vamos lá, então. Nós vamos começar, então, aqui a apresentação do slide, ok? Técnica de segurança do trabalho. Função. Da função. Eu quero saber se fica melhor da função ou da achá-lo aqui agora. Informação técnica e conhecida pelo INEP, estabelecimento de serviço de programação. Do começo, apresentação do slide. Não estou conseguindo achar a janela dele agora, você acredita? Pois é. Ajuda ela lá. A gente fez o teste. Raine, você não tá achando aí a janela? Do que você não está achando a janela? Do PowerPoint. Então, você está com ele aberto aí? Você está com ele aberto? Sim. Então, vai lá embaixo, no quadradinho, com a setinha para cima, apresentar agora, clica. Aí vai aparecer janela, clica em janela aí, na hora que você abrir lá a setinha apresentar agora, vai aparecer lá em cima a janela, a tela cheia, a tela inteira. Clica em janela e vê se você localiza ele lá. Então, ele não está em janela, não estou entendendo isso. Eu vou fechar e vou abrir novamente, tá? Ok. Ele estava abrindo aquela hora, né? Não entendi. Isso, nós fizemos o teste, deu tudo certo. Pois é. Vamos lá, que eu acho que agora vai dar. Agora vai. Realmente ele não estava lendo.
Então, vocês estão conseguindo visualizar aí? Estamos. Ótimo, ficou bom. Então, nós vamos falar sobre benefícios empresariais em relação a essa questão do ICMS. Não é isenção, né, mas é aquele mesmo ICMS que o empresário tem que pagar, ele consegue abater aí através do patrocínio com projetos culturais. Mas nós vamos falar isso um pouco melhor. Aproveite as oportunidades que a vida lhe oferece, encontre os oásis em seus desertos, os perdedores veem os raios, os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Augusto Cury. É assim que eu enxergo essa oportunidade. Afinal, do que se trata? Vamos ver esse vídeo. Vai passando o slide, colega. Não está passando os slides, não está trocando, não. Uma maneira de obter publicidade para a sua empresa. Não está passando? Não, eu estou vendo a primeira capa, que é benefícios empresariais, mas não está trocando, só está parado nela. Então, vamos lá de novo. Isso, afinal do que se trata, você já viu, ok. Está vindo aí? Agora eu vi. Agora está. A segunda, a terceira, está na terceira, a amarela, agora né? está, ok? Olha se vai rodar o vídeo agora, ó. Não. Ok? Não quer rodar, não. Não está rodando? Não está rodando. Muito estranho. Que estranho. Você agora passou para ideias de contrapartida extra. Tá, então eu vou tentar aqui sem aumentar, tá bom? Ó. Já pensou numa maneira de obter publicidade para a sua empresa sem custo extra e com Tá passando? Tá. Começou. Okay. Responsabilidade social. Te conto mais. Estou falando de uma maneira em que você movimenta a economia, contribui com os indicadores sociais, associa sua marca, beleza e profundidade das linguagens artísticas, otimiza o uso de impostos e estimula a criação de mercados da cultura. Estou te falando das leis de incentivo fiscal, mais especificamente do programa Goiás, que te oferece 100% de isenção no seu ICMS devido para financiar projetos culturais. Funciona assim. O projeto é enviado pelo artista através do Mapa Goiano. É avaliado pelo SEC, Conselho Estadual de Cultura, conforme instrução normativa. O projeto, sendo aprovado, é publicado em Diário Oficial do Estado. Então, o projeto fica disponível para você, empresário. Aquele imposto que tem a obrigação de pagar poderá ser transformado em investimento em cultura. Cultura igual a marketing. Os projetos culturais possuem planos de divulgação, uma mídia que converte em espaços de publicidade, inserir e associar a sua marca custo extra. E o melhor mesmo é a praticidade e simplicidade do processo. Você irá se surpreender. Fale conosco, agendamentos online e presenciais. Sua atitude, sua visão são resultados. Bom, então o projeto Goiáses, né, ele já existe há bastante tempo, é importante eu dizer isso para vocês, só que ele ficou paralisado durante um tempo, porque houve impedimento junto à CONFAS, e aí outros estados aderiram, e o estado de Goiás foi um dos últimos a aderir. Ele aderiu no final do ano passado, sem esse 100% de isenção. Então, ele só era voltado para empresas com faturamento acima de 3,5 milhões. Agora, ele voltou a ser 100% de isenção, então, as empresas todas que recolhem ICMS podem ser potenciais patrocinadoras. Então, a importância de investir em cultura, eu acho importante trazer isso aqui para vocês, porque, às vezes, a cultura, a gente sentiu a importância da cultura durante a pandemia, né? O que seria de nós sem o filme, sem a música, sem o livro? Mas, para além disso, a cultura é um mercado muito forte, e o mercado da cultura no Brasil é uma parte significativa da economia e movimenta uma quantidade considerável de recursos. O mercado da cultura no Brasil engloba uma ampla gama de setores, incluindo a música, o cinema, as artes visuais, o teatro, a literatura, a televisão, o rádio, o patrimônio cultural, o turismo cultural, entre outros.
Além disso, as atividades culturais também têm impacto entre outros setores da economia, como o turismo, a indústria do entretenimento e o comércio. De acordo com o Sistema de Informação e Indicadores Culturais do Ministério do Turismo, em 2019, a economia criativa no Brasil representou cerca de 2,64% do PIB brasileiro, movimentando aproximadamente 171,5 bilhões. Este valor inclui não apenas o setor cultural, mas também outros setores criativos, como design, publicidade, arquitetura, moda, entre outros. Importante dizer que a cultura ela é um grande... ela proporciona muito emprego, né? Então, num projeto cultural, normalmente envolve diretamente, com empregos diretos, em torno de 10 a 12 pessoas, um projeto pequeno. Um projeto grande pode envolver mais de 50 pessoas de forma direta, que dirá empregos indiretos. É importante a gente dizer também que, para além dessas vantagens que já são inerentes, né, que a gente fala nesse vídeo, a gente fala no vídeo que o empresário ele tem que pagar de qualquer jeito, só que com o Programa Goiás, ele sabe para onde vai. Então, ele pode escolher aquele projeto do qual ele quer patrocinar. O trâmite é muito simples, eu vou falar disso daqui um pouquinho, e aí, ele escolhendo isso, o projeto tem publicidade, então ele também vai ganhar essa publicidade. E, além disso, os artistas estão dispostos a oferecerem ideias de contrapartidas extra. Por exemplo, levar apresentações a uma creche que, de repente, o empresário já ajuda, e ele quer levar uma apresentação de teatro, de circo, de música que ele está patrocinando, oferecer apresentações aos próprios funcionários, talvez aproveitar, inclusive, essa apresentação de circo ou de teatro, de repente, para ele poder falar da questão dos aparelhos de segurança, os LPIs e tudo, presentear os clientes com os ingressos dessas apresentações, e outras tantas podem estar surgindo aí. Né? O importante é saber que os artistas estão dispostos a oferecer essa contrapartida extra. Antes de chegar nos exemplos, eu vou falar para vocês a questão do que teria de vantagem para o contador. A gente pretende oferecer um bônus para o contador que ajudar, né, fazer esse meio de campo com a empresa. E esse meio de campo, através disso, ou seja, projetos até 50 mil seriam um bônus de R$500, de 51 mil até 100 mil, bônus de 1.500, de 101 mil a 200 mil, bônus de 2.500, de 201 mil até 300 mil, bônus de 3.500, de 301 mil até 500 mil, bônus de 5 mil. Os projetos culturais, eles não têm um limite, me parece que até 2 milhões ele pode ser, tá? Mas são muito raros, então, normalmente, eles estão em torno desses 500 mil, máximos. O bônus extra também é oferecido pelo CESP, né, que o CESP está disposto a oferecer esse bônus, que seria oferecido tanto para o contador, ou para o contador oferecer para o empresário, utilizando aí o CESP como uma ferramenta, e aí depois o Carlos pode até comentar aí depois o que até ele comentou conosco. Em relação aos cases, eu vou tentar agora, para essa projeção, para mostrar para vocês alguns exemplos de projetos, tá? Eu não sei se eu tiro as dúvidas agora antes de mostrar os exemplos, o que vocês preferem? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode falar, cara. Rainer, é o seguinte, eu queria que você mostrasse já diretamente, porque, veja bem, um exemplo didático, né? A empresa tem que pagar R$50 mil de ICMS. Ela pode passar para o projeto 25, 30 ou 40 mil, e aí ela não vai pagar esse dinheiro para o ICMS, ela paga só o restante para o ICMS e aplica no projeto. Aplicando no projeto, ela vai ter, na realidade, uma publicidade e uma expansão comercial com o próprio imposto, né? Então, isso é um exemplo prático, tá? Isso. Eu apresento aqui os cases agora, para vocês verem. Rapidão, né? Pode falar. Presente. Certo. Eu vou apresentar aqui para vocês esse de artesanato. Isso aqui é um projeto de uma feira de artesanato. Vocês estão vendo? Estamos.
Tá. Acontece em Morrinhos, ele envolve vários artesãos, envolve 2 dias de evento com oficinas, vocês podem ver aí, né? Então, tanto a terceira idade quanto os jovens. E esse projeto, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem divulgação. Então, toda essa divulgação, ela vai inserir a marca do patrocinador. Tá? Então, tanto divulgação em mídias sociais, quanto toda a questão da assessoria de imprensa, que é levado aí para televisão, toda a mídia, né? E rádio, inserção na rádio, esse projeto tem. Então, toda a programação, ó, que é bordado à mão, reciclagem, biojoias, são todas as oficinas que essa feira vai proporcionar, tá? Esse é um exemplo de projeto. Outro exemplo de projeto, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Rompendo. Vocês estão vendo próximo ou não? Não, saiu. Estava mostrando, saiu. Certo. Agora? Estão vendo? Tá. Esse já é um projeto, por exemplo, de música, tá? É um projeto, inclusive, que eu sou a cantora, eu também canto boleros e tudo, esse é um projeto de boleros, e ele prevê circulação em Anápolis, Catalão e Caldas Novas, né? Então, esse é um projeto que a gente aí também tem aprovado, tem toda a sua potencialidade também de divulgações, né? E é um projeto que vocês podem ver aqui não dá para enxergar que está pequeno, mas todos publicados em Diário Oficial. Então, isso aqui, em relação ao trâmite, é importante eu dizer para vocês que ele é muito simples, a documentação, até mostrei para o Carlos ontem, é uma documentação simples, são as certidões normais, documentação normal da empresa, né? E a única coisa que tem de diferente é uma antecipação de 10 dias. Então, qual é o trâmite? Eu, empresário, quero patrocinar esse projeto. Então, ele vai enviar uma carta de patrocínio até no máximo no 5º dia útil. Enviada essa carta de patrocínio, ele tem até o dia 30 para pagar, em conta específica do proponente que ele precisa abrir. Depositando, ele já automaticamente, com esse depósito, ele já vai ter a comprovação. Porque nesse meio tempo vai vir um documento do SEI, né, da Secretaria de Fazenda, dizendo, inclusive, que ele está autorizado a pagar esse valor correspondente ao patrocínio, que ele demonstrou interesse e que é devido do ICMS dele. Bem, colegas, alguém tem pergunta para fazer? Colega, porque ficou determinado 15 minutos, né? Então, nós temos outra palestra agora, infelizmente, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Eu só via perguntar uma coisa, o Sino Nacional está fora, né? Não, tá A não. lei fala que... falar, Carlos. A lei fala que não pode haver qualquer incentivo, certo, para o Sino Nacional. O Everaldo, o projeto Goiás, ele pega todas as empresas de Goiás, no caso, né? Ele é contemplado o ICMS devido no Simples, tá? Isso aí já é aprovado pelo conversa mais séria, tá? Aí eu falo tá? na próxima reunião, cara, se ela puder vir na próxima reunião, para mais 15 minutos eu daria para você, tá? Porque agora já estava combinado anteriormente que ela tinha a Sucena e o Leandro ia falar sobre a reforma tributária. Então, infelizmente, eu gostaria que vocês ficassem aqui e na próxima semana a gente abre mais um espacinho para vocês, tá? Tá tranquilo, agradeço muito a oportunidade, só gostaria de estar encerrando aqui, dizendo para vocês que eu gostaria de deixar meu telefone, né? Eu vou deixar esse vídeo também à disposição, para que vocês possam entrar em contato, tirar maiores dúvidas, né? Ver aí qual é o empresário que tem o perfil, e no mais, eu desejo para vocês uma ótima reunião, que vocês tenham muito êxito aí nas próximas explanações. Agradeço ao Carlos também por ter aberto essa oportunidade e a todos um grande abraço aí. Vai ficar, isso é gravado e vai ficar no site lá, viu? Então, agora, com a palavra a Sucena, para apresentar o Leandro, e eu assisti hoje, mais ou menos 1 hora, a respeito lá do cara, da onde que foi o rapaz?
lá do Pernambuco, né? Do Ceará, o Felipe Guerra? Do Ceará, presidente do Conselho. Tá? Então, com a palavra, Sucena, presidente do Conselho. Gente, boa noite. Eu até peço desculpa porque o Fernando, ele é assessor do Sindirepa, e hoje era o dia da reunião dele, ele não pôde estar com a gente, mas eu conversei com o Leandro, ele falou para mim que estava fazendo as apresentações aqui para mostrar para vocês, e a gente debateu um pouco de como que é que a gente está trabalhando isso. Eu tenho trabalhado, gente, a conscientização de trazer o contador como protagonista da reforma. E nós estamos trabalhando junto ao governador e algumas entidades essas propostas que eu vou ler para vocês aqui, que eu acho que é o que, dentro do Senado, será o mais viável para a gente poder tentar, que é trabalhar um valor de alíquota regular. A gente está tentando fazer uma proposta de deixar parte da arrecadação na origem, criação de um fundo de desenvolvimento regional e também a criação de um Conselho Nacional de Substituição do mecanismo similar para fazer uma compensação dos tributos que os estados vão perder. Eu não sei se vocês estão acompanhando, porque o que nos está nos preocupando, inclusive, a CBN já deu uma notícia que se a reforma não passar no Senado, eles já estão com outra proposta correndo paralela. Então, existe uma manifestação por parte do governo de acelerar. Só que a gente, presidente Everaldo, não tem dados, né? Então, hoje, os estudos que a gente tem, nós estamos se baseando em estudo de alíquota de 25, mas já tem estudos apresentados pelo Instituto Brasileiro, do Instituto Mauro Borges, com a alíquota de 28 e 30, porque o governo não apresentou nada. E aí eu quero compartilhar com vocês, eu entrei em contato com as 15 maiores empresas de incentivos fiscais aqui do estado de Goiás, e algumas coisas me chamaram a atenção. O que está me chamando a atenção, gente, é porque os contadores, tipo assim, estão esperando a proposta passar no Senado para poder ver como que vai ficar. Para poder ver como que vai ficar a situação dessas empresas. Então, eu acho que aqui é o nosso papel de alertar e que cada um possa alertar as suas empresas que prestam serviço e quem tiver acesso a algum senador, a gente começar a trabalhar. Nós vamos fazer um requerimento de uma audiência pública no Senado e aí até quando a gente for fazer, eu quero deixar aqui à disposição que quem quiser ir com a gente para usar a tribuna, porque a gente precisa falar e tentar parar o projeto no Senado para deixar e levar isso aí para o ano que vem. Então, eu vou fazer mais ou menos um papel aqui da advogada do diabo, que eu vou esperar o Leandro apresentar, e aí a gente questionar ele, e vamos bater um papo aí do que ele está apresentando. Pode ser, senhor Geraldo? Vocês que mandam, não é eu não, mãe. Não, então, bom, então eu vou passar a palavra para o Leandro, e aí o Leandro vê com a forma que ele quer falar, se ele quer fazer a apresentação e a gente interrompe no final, a gente vai anotando. Vamos ver o que ele trouxe. Fala, Leandro. Boa noite a todos. Boa. Boa noite ao presidente Everaldo, boa noite ao presidente Sucena e todos da sala. Eu não sei uma coisa, Leandro. Por que você não fica com essa cara feia para apresentar? Aí, cara. Meu rosto estava gripado. Tá bom, pode falar. Então tá simpático, vai. Meta bucha. Tá bom. Boa noite a todos. Então é o seguinte, nosso tema hoje, como a gente já conversado anteriormente na reunião passada, o que se fala hoje é sobre a reforma tributária, né? Meu nome é Leandro Almeida, para quem não me conhece. Já frequento o grupo já há algum tempo. Tenho formação em Direito, tenho formação em Contabilidade, sou especialista em Direito Tributário. A gente vem acompanhando todo esse procedimento da reforma tributária, que já vem desde 2019, né? A PEC, ela não é de agora, a PEC 45 é de 2019, inclusive existia outra PEC junto com essa, e tomou força nesse governo atual, né? Como a presidente Açucena tinha falado na reunião passada, na reunião anterior, quem tiver achando que é embrionário,
a discussão agora está equivocada. Por quê? Primeiro, porque ela já foi aprovada na Câmara de Deputados, certo? Ela já foi aprovada. E dá para se perceber o interesse do governo, que é muito grande, porque a Câmara de Deputados, nos dias 6 e 7 de julho, na verdade, foi aprovado 6 e 7 de julho, por 3/5 dos deputados. Mas veja que a Câmara dos Deputados parou essa semana ela parou só para aprovar esse projeto. Então, dá para observar que existe um interesse aí tremendo, né, de governo, de deputados, de senadores, sobre esse assunto. Então, por que não é embrionário? Porque o governo está tendo o tempo dele de maturação. Ele está tendo o tempo dele de discutir. Então, quando chegar ao ponto da publicação da emenda constitucional, das leis, seja complementares, seja leis ordinárias, eles já estão com o entendimento deles todo formado. Então, só para vocês terem uma ideia, já teve mais de 40 audiências na Câmara dos Deputados. Então, eles estão tendo o tempo deles de maturação. Então, nós temos que ter o nosso também antes que ocorra a publicação dessa emenda constitucional. Porque depois que tiver a publicação da emenda constitucional, o próximo passo é a edição de lei complementar e depois de lei ordinária. Aí a coisa vai ficar mais complicada para a gente trabalhar ou querer brigar por algo, né? Então, temos que, nosso período de tratamento, de maturação, nosso tratamento tem que ser agora, antes da publicação da emenda constitucional. Que aí vai ficar mais... Não precisa do veto do presidente, não, Décio? Na verdade, assim, não vai ter veto do presidente porque é de interesse dele. É interesse dele. É interesse do governo atual. Então, não vai ter veto dele, né? O que se cogita agora é o seguinte: a Câmara dos Deputados já aprovou. O que pode acontecer agora é o Senado revisar alguns textos, alguns parágrafos, alguns artigos, para tentar, aí para que não vai atender ao anseio de um ou outro senador, volta para a Câmara dos Deputados de novo, para corrigir, e segue o rito de novo e volta para o Senado. Mas o que a gente percebe é que existe aí um interesse muito grande para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Tanto é que a Câmara dos Deputados parou a Câmara uma semana só para aprovar. Né? Aprovou em 2 turnos, dia 6 e 7 de julho, 3/5 da Câmara dos Deputados. Então, assim, não é algo embrionário, a gente tem que ficar por dentro do que está acontecendo, porque também a gente tem que saber o seguinte: vai prejudicar tal segmento da economia. Tá, mas por que vai prejudicar tal segmento da economia? Eu tenho que saber quais são os tributos que vão entrar, quais as alíquotas que vai ser majorado, porque não adianta eu ficar, mas vai me prejudicar, mas eu nem sei o que é, eu nem sei qual que é o tributo, eu nem sei o que vai substituir, quando que vai substituir, o que eu vou pagar, não adianta. Assim eu vou ficar só no que outras pessoas estão falando, só o que terceiros estão falando. Então, assim, que tanto se fala nessa PEC, o que é a PEC? É um projeto de emenda constitucional. Nada mais é do que uma alteração na Constituição Federal. E essa alteração na Constituição Federal, ela vai mudar o Código Tributário Nacional do Brasil. Por quê? Porque ela vai aí substituir o PIS, vai substituir o COFINS, vai substituir o ICMS, vai substituir o ISS e ainda vai criar mais 2 tributos ainda. Tem um que tem previsão que está em maturação para criar. Mas um já está certo porque tem previsão lá para criar. Que seria o imposto seletivo. Né? Então, vou passar aqui para o segundo slide. Nós vamos falar dessa pequena introdução, vamos falar do objetivo dessa PEC, vamos falar do CBS, vamos falar do IBS, do IS, que é o imposto seletivo, que eu acabei de falar agora, e nos 45 minutos do segundo tempo, tem uma previsão já para constituir um outro tributo, que na verdade é fundo estadual, mas eles estão chamando no texto de contribuições. Né?
porque na Constituição Federal ela fala que tributo é imposto, taxa e contribuições de melhoria, né? Porém, o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que qualquer outro tipo de contribuição que tiver na Constituição Federal está valendo, é tributo também. Então, vamos lá. O que é essa PEC? Ela visa alteração na Constituição Federal. O texto de reforma, ele cria um IVA dual. O que é esse IVA dual? É um imposto de valor agregado. Então, você agrega a tributação na parcela que você embutiu o lucro. E não como a gente tem hoje no Brasil, que é sob cascata. Você vende a primeira vez, tributa. Vende a segunda vez, tributa. Vende a terceira vez, tributa. Até chegar no último ponto da cadeia, né? Então, vamos pensar um produto que não seja monofásico, por exemplo, de PIS e COFINS. O industrial tributa, vendendo para o atacado tributa vendendo para o varejo, e o varejo tributa vendendo para o consumidor final. Até vender para o Leandro, pessoa física. Então, assim, o texto de reforma, ele cria um IVA dual. Por que esse dual? Dual da ideia de dois, né? É o quê? O CBS e o IBS. Aí já tem aí quem olha, quem vê IVA e dual, já tem um pequeno engano. Aí já vem um questionamento. Não são dois tributos. Não são dois. Já são três tributos com possibilidade de criação de um quarto, né? Aí tá. Esse IVA dual vai ser um IVA federal, que vai abarcar contribuição, o PIS e o COFINS, e um IVA estadual e municipal, e do Distrito Federal, que vai ser o IBS, que vai contemplar o quê? Vai contemplar o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, certo? Aí o que ocorre? Lembrando que esse IBS, o governador vai sentar e o prefeito vai sentar e eles vão definir as duas alíquotas. É lógico que cada um vai editar a sua lei, né? Cada um, o governador Caiado, ele vai haver um decreto que vai ser inserido no regulamento do Estado de Goiás com essa alíquota. Vai haver uma alteração no regulamento do Estado de Goiás para poder isso funcionar. Só que e o prefeito, por sua vez, também vai editar, vai publicar um decreto para dizer qual que é a alíquota do ICMS, por exemplo, aqui do município de Goiânia. Porque cada ente federativo, ele vai definir sua alíquota. Então, por exemplo, o Estado e a Prefeitura daqui de Goiás vai ter uma alíquota só. Pernambuco, o Estado de Pernambuco e o município de Pernambuco vai ter uma alíquota só. Que hoje, na nossa atualidade, seria o quê? Uma alíquota do ICMS somada com a do ISS. Então, um exemplo. Vamos supor que a alíquota, só um exemplo. Vamos supor que a alíquota do Estado de Goiás seja 20, correspondente ao ICMS. E o prefeito de Goiânia entenda que seja 5. Então, a alíquota vai ser 25. Só que não vai existir mais a figura de ICMS e ISS. Vai ser só 25%. Né? E aí tem um probleminha aí que depois a gente vai olhar lá na frente. Passar o próximo slide aqui. Então, o que o texto passa para a gente, o que o governo passa para a gente, e o principal objetivo dessa reforma é a simplificação do sistema tributário nacional. Na simplificação, quer dizer, unificação, diminuir 5 tributos aí, né? Diminuir 5 tributos e transformar em 3. Só que agora já tem mais um, que é 4. Né? Tem a possibilidade de criação mais de um, que é 4. A potencialização da economia é questionado, porque tem segmento que vai pagar o pato, que a gente está vendo que já são os prestadores de serviço, né? Que vai ter a maior carga tributária, e os grandes comércios, as grandes indústrias vão levar vantagem nessa situação. Oliana, você prefere que o pessoal já levante o braço e pergunte ou só no final? Era bom terminar a explanação, porque a gente ganha tempo, né? Nossa, Luciana, espere, viu? Eu vou esperar, porque depois no final a gente se perde. Tá bom. Vou colocar o teu nome aqui primeiro. Vai. Tá. Aí, o que seria essa unificação? Né? Essa unificação seria assim, ó, o ICMS e o ISS, ele vai se tornar o IBS, de acordo com como está aí no slide. Uma característica muito importante, recolhimento no destino. Recolhimento no destino. Não vai ser hoje, como o ICMS tem recolhimento na origem. Então, já tem essa principal característica. Só que aí, por exemplo, bem aqui eu já levanto um ponto. Não somente, não em questão do ICMS, mas do ISS. Por exemplo,
Hoje nós sabemos que a regra de tributação do ISS, ele é devido, em regra, no local do estabelecimento prestador. E tem a exceção, que é no local da prestação de serviço, seja na execução da obra, né, seja na instalação de um andaime, seja na instalação de um palco. Aí eu faço a pergunta, né? Faço a pergunta. Esses ISS que não são devidos no local da execução da prestação de serviço, aí o que acontece? Vai ter que haver uma alteração da lei complementar para trazer isso com clareza para a gente. Porque aqui está falando, olha, a tributação vai ser no destino, não pode ser mais na origem. Mas aí eu pergunto, e o ISS do subitem de serviço que é devido na origem, que não é devido no destino, como é que vai ficar? Então, isso é necessário que a lei traga com clareza e objetividade para a gente saber como que a gente vai tratar isso. Porque senão vai trazer mais complexidade, vai trazer mais dificuldade de interpretação. O PIS e o COFINS, que é da União, que é federal, ele vai se converter em quê? No CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tem muita gente aí, eu vi um vídeo aí, que o pessoal está colocando o IPI junto aqui com o CBS. Eu verifiquei a PEC, o texto da PEC, e, no meu entendimento, o IPI não entra aqui, não. Até porque, se a gente for pensar, aqui é contribuição. IPI não é contribuição, IPI é imposto. Então, impostos são produtos industrializados. Então, fica meio sem lógica ele entrar aqui no conjunto das contribuições do PIS e COFINS. E tem mais um imposto, que é o IS, que é o imposto seletivo. Qual que é a ideia desse imposto seletivo? Primeiro, eu entendo que o IPI ele vai entrar aqui, porque o fato gerador dele aqui está ligado à produção, certo? Está ligado à produção. Então, eu entendo que o IPI está junto com o IS. E o objetivo desse IS, eu vou falar na frente, mas eu já vou adiantar. Um dos objetivos desse IS é o quê? Ele é desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde humana, tipo cigarro, bebida alcoólica. E tem uma outra marca, esse imposto seletivo, que é o quê? Meio ambiente. Se prejudicar o meio ambiente também, vai ter uma alíquota pesada em cima disso aí. Que é justamente para inibir esse comércio de produto, de bebidas alcoólicas, cigarro e meio ambiente também. A gente vai falar pouco mais. Vamos para o próximo. Agora vamos falar diretamente já sobre a contribuição sobre bens e serviços. Tá? O que ocorre? Ele tem algumas etapas que nós temos que tomar muito cuidado. Além da tributação do destino, igual nós falamos, essa reforma ele não vai vir com o CBS e com o IBS diretamente com ela abaixo, não. Não vai funcionar assim. Vai ser um escalonamento, vai ser progressivo. Então, assim, ele, em certo dado momento do ano, ele vai conviver, CBS, ele vai conviver com PIS e COFINS juntos, certo? Com possibilidade de pegar o CBS que a empresa pagou nesse ano e deduzir no débito de PIS e COFINS, usar para deduzir no débito, naquele período de apuração. Até que o PIS e o COFINS seja extinguido e o CBS seja tributado só ele sozinho. E o PIS e o COFINS ele seja extinguido de vez. Então, ele não vai entrar. Ele não vai entrar de vez e o PIS e o COFINS vai seguir. Não. Até porque vai ter crédito acumulado, vai ter que saber tratar esse crédito acumulado para as empresas não levarem prejuízo, né? E outro detalhe, pessoal, o que se conversa lá no Senado, que se conversa no meio político, é que seja estourando, que seja aprovado até outubro. Até outubro agora de 2023. Pelo menos que a gente vem escutando é que em outubro de 2023 já tem que ser promulgado, e sendo promulgado, no dia seguinte já é publicada a emenda constitucional. Publicada a emenda constitucional, tudo isso aqui que a gente está conversando já entra no nosso ordenamento jurídico. Inclusive o imposto seletivo, que é onde o governo vai conseguir arrecadar, é onde vai ficar mais fácil da arrecadação. Essa aqui é a primeira, a cobrança vai chegar primeiro do que o CBF e o IBS. Até porque ela só vai ter que obedecer o princípio da noventena, né? Só 90 dias. Da data da produção de efeitos e da data da publicação da lei. Então, essa aí é o que vai vir mais rápido. Tá? Então, voltando à contribuição sobre bens e serviços, que vai
substituir o PIS e o COFINS. Tecnicamente, na verdade, não é uma substituição, né? Um tem que morrer para o outro entrar. Mas, como vai ter por exemplo, 2026, aí vai ter um período de convivência. Então, eles não vão ser extintos de uma vez só, né? A extinção, né? A questão da extinção. A questão da extinção é o seguinte, o início de cobrança da CBS, ela vai acontecer concomitantemente com a extinção do PIS e do COFINS, certo? Então, o que acontece? A partir de 2027, será cobrado a contribuição sobre bens e serviços, né? Sendo extintas as contribuições de PIS e COFINS. Então, 2027, ela é extinta de uma vez só. Aí acaba a figura do PIS e COFINS. Aí não tem mais. Só que, de 2026 a 2027, aí vai haver essa convivência entre os dois. Só que, com possibilidade vai ter uma alíquota teste, tá? Vai ter uma alíquota teste aí da contribuição sobre bens e serviços, e sobre a base de cálculo que vai incidir sobre essa alíquota teste, esse valor vai servir para deduzir no débito do PIS e do COFINS, até que o PIS e COFINS seja extinguido, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços, ela vai precisar também de uma instituição de lei complementar, né? Para ela ser instituída, vai precisar de lei complementar, certo? E aí, um outro ponto, uma característica também da CBS, o que acontece? Ela vai custear a Seguridade Social também. Então, o CBS ele vai começar a custear a Seguridade Social, assim como o PIS e o COFINS era antes, ele também vai custear essa Seguridade Social. Aí vem as hipóteses de incidência dele. As hipóteses de incidência desse tributo vai ser importante. Muito se fala agora também, uma das marcas dessa reforma tributária é o quê? Base ampla. O que é base ampla de incidência? Esse tributo ele vai incidir sobre bens materiais, imateriais, inclusive direitos ou serviços. Então, você vê que a base ela é ampla. Não vai ter limite para incidir. Porque bens materiais, imateriais é o quê? Materiais é intangível, é algo que eu não consigo palpar. Então, é intangível. Então, por exemplo, software. Aí eu posso pegar até um exemplo de um certificado digital. O certificado digital é software, é programa. Ele é um bem imaterial. Cessão de direito de uso de programa. Cessão de direito para mim usar um software. Pode ser um software contábil, por exemplo. Se eu tiver a cessão de direito, vai ser tributado também. Vai ser abarcado. Então, por isso que a gente fala que é uma base ampla. Porque ela abarca todo tipo de operação. Tanto com bens materiais, como imateriais, direitos, todo tipo de direito, cessão de direito, e com serviços também. Ela vai incidir também sobre importação, tanto de bens materiais, como imateriais, direitos e serviços. Importou, vai incidir também. E ela vai seguir também a mesma linha do PIS e COFINS, ela não vai incidir sobre as exportações. Ou seja, eu vou estar exportando e vou ter a não incidência, né? Ela não vai incidir, então vai ser uma não incidência sobre a exportação. Então, quem fizer exportação, ou seja, destinar a mercadoria para o estrangeiro, para o exterior, não vai ser tributado o CBS. E aí vai permitir para a empresa o quê? Manutenção de crédito. Por que manutenção de crédito, Leandro? Porque se eu estou no não cumulativo, eu vou tomar crédito do que eu paguei anteriormente. E se a empresa se dedicar só à exportação, se ela só exportar, ela não debita. Se ela não debitar, ela vai acumular crédito. Então, segue o que a gente já tem hoje, na figura dos exportadores de PIS e COFINS, né? Isso aí vai se manter. Isso aí não vai mudar. Outra característica também, outra característica importante, que é marca também dessa reforma tributária, é a não cumulatividade, certo? É a não cumulatividade. O que é essa não cumulatividade? Só que aí tem um detalhe. Hoje, no Brasil, quem já trabalha com lucro real, quem já trabalha com ICMS no regime periódico, fora do Simples Nacional, já tem familiaridade com a não cumulatividade. Só que essa não cumulatividade aqui, o que é não cumulatividade em termos práticos? Eu vou recuperar o que eu paguei para trás, de imposto. Quando eu adquiri uma mercadoria, o que eu paguei de imposto ali, aquele montante de imposto pago, eu vou recuperar. Vai ser o meu crédito para bater no meu débito.
Só que qual que é a diferença aqui no texto da medida provisória? É que aí vai ser amplo, vai ser uma não cumulatividade plena. Pelo menos a gente espera que seja plena mesmo no sentido da palavra, né? Se não vai ter nenhuma surpresa lá na frente. Mas no texto da PEC, vai abarcar todas as operações, todas, nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou serviço. Então, se eu adquirir um bem material, se eu adquirir um bem imaterial, seja um intangível, direito, cessão de direito, um serviço, eu vou usar para abater o meu débito. Então, a não cumulatividade aqui, ela é plena. Vou só fazer um exemplo do que é hoje. Vou dar só um exemplo. Se eu sou uma empresa do não cumulativo, do regime não cumulativo, vamos supor que eu sou uma empresa, estou no lucro real, sou do regime não cumulativo de PIS e COFINS. Eu posso tomar crédito de aluguel? Posso. Mas eu tenho uma restrição. Só posso tomar crédito se eu alugar de uma pessoa jurídica. Se eu alugar de uma pessoa física, não posso tomar o crédito do aluguel. Então, você vê que eu posso tomar crédito, mas ele tem restrições. Ele tem condições. A proposta da PEC aqui é não ter. É plena. Ela abre. Então, todas as operações que eu adquiri bem material, imaterial, inclusive direito. Certo? Então, aí eu já consigo tomar um crédito para bater no débito. Eles só fazem uma ressalva para bens de uso ou consumo pessoal. Aí, isso aí a lei complementar vai ter que deixar bem claro para a gente o que eles estão considerando como uso ou consumo pessoal. Né? Porque se a gente estiver tratando de empresa, fica meio complicado a gente entender que para uso ou consumo pessoal, né? Aí isso aí a lei complementar vai ter que destrinchar para a gente poder saber interpretar o que eles quiseram dizer com isso. É a única exceção. No mais, tomar crédito amplo. Tomar crédito amplo. Outra característica importante desse CBS seria o quê? O incentivo fiscal. Não vai ser objeto, tá? Não será objeto de nenhuma concessão de incentivo de benefício financeiro ou fiscal. Não vai ter, tá? E também não vai incidir, e ele não incide sobre as prestações de serviço de comunicação, tá? Nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons de imagem de recepção livre e gratuita. Então, aqui, radiodifusão, né? As empresas de rádio, ele não vai incidir, né? A difusão sonora, de sons e de imagem. Então, aqui, emissora de televisão está nessa aqui também, né? Então, isso seria os incentivos fiscais, não vai ter. O CBS não vai ter. Até porque ficaria um contraponto, né? Se eu já tenho um crédito amplo, eu não posso ter incentivo fiscal. Porque senão fica uma coisa sem sentido, né? Agora vamos para a próxima característica desse CBS, é o sujeito passivo. Então, qual que vai ser o sujeito passivo do CBS? Conforme o texto da medida provisória. No texto da medida provisória, eles determinam o seguinte, que o sujeito passivo do imposto do CBS vai ser qualquer pessoa que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Então, você vê também que aqui o sujeito passivo ele é amplo também, né? Qualquer pessoa que concorrer para execução ou o pagamento da operação. Quando ele fala execução, por exemplo, se tiver intermediário aqui, ele vai pagar, né? Então, por exemplo, quem que é intermediário? Imobiliário. Quem que é intermediário? Representação comercial. Então, todo intermediador de negócio aqui, ele está inserido nessa situação. Ele também é sujeito passivo do imposto, tá? Outra marca também do CBS, outra característica, é a compensação e ressarcimento dos saldos acumulados. O que é isso? Isso já tem um regramento previsto sobre o tratamento de compensação e ressarcimento do CBS. Por que isso aí? Porque quando estiverem convivendo o CBS com o PIS e o COFINS, vai ter abatimento do CBS no débito do PIS e COFINS e vai haver também saldos de PIS e COFINS. Que quando o PIS e o COFINS extinguir, as empresas vão ter saldo. Então, a lei complementar vai ter que tratar isso para a gente também, como é que vai ser a operacionalização desse saldo, para as empresas não terem prejuízo, né? Não perder esse crédito do PIS que elas foram acumulando, ou que elas tenham, nem que seja naquele período de apuração. No último dezembro de 2026, elas tiveram um saldo lá, a lei complementar ela vai ter que informar para a gente como que vai ser o caminho
dessa tomada desse saldo de crédito lá, certo? Outra coisa, regimes especiais de tributação e incentivo. O que vai acontecer? Segmento de combustível, tá? Segmento de combustível e lubrificante. Segmento de serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos prognósticos. Operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias, por fundações públicas, sociedades cooperativas, tá? Que será optativo, né? Vale lembrar. E serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, restaurantes e aviação regional, tá? Esses vão ter regime diferenciado. Vai ter um regime especial só para esses segmentos econômicos. Isso quer dizer o quê? Isso aqui não vai se misturar com loja de conveniência, isso aqui não vai se misturar com esses segmentos econômicos, não vai se misturar com distribuidora de bebida, tá? Esses aqui são que não vão seguir a regra. Eles vão ter um regime de tributação específico para eles, certo? Que vai reger todo esse segmento. Então, serviço de hotelaria, parque de diversão, parque temático, sociedade cooperativa, né? Operações contratadas pela administração pública direta, serviços financeiros, operações com bens imóveis, aqui vem o serviço imobiliário, operações com bens imóveis. Então, por exemplo, imobiliária, ela está aqui dentro, né? Administração de bens imóveis, né? Que é um segmento de imobiliária, está aqui, tá? De repente, holds que protege o patrimônio, né? Familiar, hold familiar, está aqui também. Plano de assistência à saúde, também está aqui, né? Vai ter um regime diferenciado. E combustíveis e lubrificantes não é novidade, né? Porque combustível e lubrificante sempre é digamos assim, sempre é o diferencial, sempre é o caos, né? Digamos assim, tanto a nível de PIS e COFINS, como a nível de ICMS também. Outra marca, uma marca interessante também, é a base de cálculo por fora. O que vai ser essa base de cálculo por fora? Hoje, quem trabalha com ICMS fora do Simples Nacional, ele observa que na nota fiscal, o ICMS ele é calculado por dentro. O que significa isso? Ele já está embutido no preço. Ele já está embutido no preço da mercadoria. Aquela alíquota nominal de 17%, ou se tiver protege de 19%, que é destacado na nota, ela é meramente ilustrativa, só para fins de controle. Mas aqueles 17%, aqueles 12%, ele já está embutido no preço. Só que agora vai ser diferente. Ele não vai estar embutido no preço, então ele vai vir destacado na nota fiscal. Igual, por exemplo, o IPI hoje. O IPI é destacado na nota. O IPI ele não é calculado por dentro. O IPI ele já é destacado na nota. Tanto é que você pega o total dos produtos, mas o IPI é igual ao total da nota. Tá? Então, é uma marca. Outro detalhe desse tributo, ele não vai integrar a própria base de cálculo dele. O ICMS hoje, ele integra a própria base de cálculo dele. Tanto é que se você... Vamos só pensar aqui no diferencial de alíquotas, aqui para uso e consumo aqui no estado de Goiás. Eu não tenho que reajustar a base para calcular o diferencial de alíquota. Se a gente pensar, eu tenho que pegar 1 menos 0,17, por exemplo, que é 17%, vai dar 0,83. Eu pego o valor da operação, divido por 0,83, reajustei a base. Aí depois que eu vou calcular a diferença da alíquota interna pela alíquota interestadual. Isso é embutir o ICMS, eu estou embutindo. É algo que não vai acontecer com esse tributo, com o CBS, que é a contribuição de bens e serviços que substitui o PIS e COFINS. Então, ela não vai fazer parte da própria base de cálculo dela, não vai integrar a base de cálculo do IS, que é o imposto seletivo, não vai integrar a base do ICMS enquanto ele existir, tá? Não vai integrar a base de cálculo do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Ou seja, ele não vai integrar nada, né? Ele não vai integrar nada. E isso é uma boa coisa porque traz clareza e vai trazer uma maior facilidade nos cálculos. Porque hoje, se você, por exemplo, vou dar exemplo do diferencial de alíquota. Tem estado que tem cálculo por dentro. Tem estado que base dupla é base simples. Né? Base dupla, você tem 2 ICMS embutidos para você calcular. Base simples, você só tem 1. Então, isso aqui, até se questiona que o diferencial de alíquota pode acabar, tá? Com a advindo do IBS,
a logística do tributo não vai funcionar. Vai ficar muito complicado cobrar diferencial de alíquotas. Fala-se até que vai também ser extinguido. Outro detalhe, outra marca importante também desse tributo é o cashback. É um programa de cashback. O que é o programa de cashback? Isso aí já acontece lá se não me engano, com a nota fiscal paulista, lá no estado de São Paulo. Parte da arrecadação do tributo, para reduzir a desigualdade social, né, que o governo lá de São Paulo fala, eles destinam para as famílias de baixa renda. Então, isso aí também vai ser uma marca desse cashback. Esse programa cashback vai ser uma marca. Quer dizer, parte do imposto arrecadado, ele vai ser destinado aí para famílias de baixa renda. Isso aí também a lei complementar vai trazer para a gente. Lembrando, até vi que a presidente botou aí, lembrando, gente, que é o seguinte, esse é o texto que a gente tem hoje, né? Agora, pode mudar, no momento da edição da lei complementar, pode mudar. Conhecendo o país da gente, conhecendo o governo da gente, pode mudar. Mas uma coisa é certa, a espinha dorsal desse tributo é isso aqui que eu estou falando para vocês. Se for aprovado pela Câmara já foi, só falta pelo Senado, aprovado, essa espinha dorsal ela vai ficar. O que vai mudar é uma classe ou outra que vai brigar para melhorar. Mas a espinha dorsal dele, tipo, base de cálculo por fora, não vai incidir a base de cálculo dos outros tributos, isso não vai mudar. Não vai mudar. O que pode mudar aí é a alíquota, o que pode mudar para alguma classe é uma exceção de tributação no destino, mas essa espinha dorsal aqui que eu estou passando, ela não vai mudar. Até porque isso já vem de 2019. Então, é meio difícil que mude, né? Aí vamos passar para a transição da contribuição sobre bem e serviço. Olha como é que vai funcionar. De 2023 a 2025, aí vem o que a presidente Sucena falou na reunião passada. 2023 a 2025, gente, se a gente não aprender isso aqui antes de acontecer, vai ser tipo esse social. O sofrimento vai ser grande. Se deixar para aprender na hora, o sofrimento vai ser grande. Então, você veja bem, entre 2023 a 2025, por que eu estou colocando 2023? Entendendo que a emenda constitucional ela vai ser publicada esse ano ainda. Ela vai ser editada esse ano. Então, entre 2023 a 2025, vai ser o período do quê? De regulamentação e implantação. E antes que aconteça a regulamentação, a gente tem que ser o nosso período de maturação, para a gente entender toda essa mecânica. Aí, nesse período de 2023 a 2025, vai ser as alíquotas vigentes, que a gente já tem, de PIS e de COFINS. 2026, o governo vai criar uma alíquota provisória, lógico, por meio de lei complementar. Uma alíquota provisória eles chamam de alíquota teste, que seria 0,9%. Esse 0,9%, durante o ano de 2026, vai compensar com o quê? Vai compensar com o PIS e o COFINS, certo? Até que chegue 2027, onde o PIS e o COFINS vai extinguir, onde o PIS e o COFINS ele não vai existir mais. Então, durante esse tempo, aí, tipo, para fazer uma balança, na verdade é um teste, né? Vai se pegar, já vai introduzindo uma alíquota teste, uma alíquota de adaptação, o governo está chamando como adaptação, de 0,9%, para abater no débito de PIS e COFINS. Então, vamos supor, uma empresa no presumido, ela tributa 0,65% e 3%, né? Regime cumulativo. O que acontece? Ela vai abater os 0,9% da CBS que ela vai pegar 0,9% e vai abater desse débito de 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Quando for em 2027, entrada em vigor definitivamente do quê? Da CBS. Então, quando for janeiro de 2027, acabou o PIS e COFINS. Acabou o PIS e COFINS. O que a gente tem que pensar só? As empresas que têm crédito de PIS e COFINS, o que elas vão fazer? Aí a lei complementar tem que falar para a gente como que a gente vai operacionalizar isso. Vai dizer, ó, como é que eu vou tomar esse crédito de PIS e COFINS à medida que ele não existe mais, para a empresa não ficar no prejuízo. Então, em janeiro de 2027, a gente já tem que saber isso. Por quê? Porque como vai ser não cumulativo, ela vai ter que tomar crédito. Então, esse saldo acumulado de crédito, para quem tiver, lógico, né, para a empresa que tiver, aí a lei complementar vai trazer isso para a gente poder abater, tá? Para a gente poder abater, tomar como crédito
E já numa alíquota normal, já numa alíquota integral de CBS, certo? Então, vocês vejam que, assim, por que não é embrionário? O que eu falei lá no começo que não é embrionário? Olha que de 2023 a 2025, quem está dizendo que não vai acontecer nada está equivocado. Vai acontecer. O que vai acontecer? A regulamentação. E como eu falei, o que se comenta no meio político é que a emenda constitucional ela tem que ser publicada até outubro de 2023. Então, se a gente pensar, nós já estamos em quê? Em julho. Daqui para outubro é um salto. Aí eu volto a falar. Eu tomo o E-Social como exemplo. Não pode deixar para a última hora, porque senão o sofrimento vai ser maior. Já tem que se ambientar com esse novo cenário. E outra coisa, essa reforma ela vai mudar com toda a nossa base de tributação. Isso aqui vai alterar o Código Tributário Nacional, porque se alterar a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela vai alterar o Código Tributário Nacional. Então, vai alterar a lei complementar, que traz a lista anexa de serviço, a lei complementar 116 de 2003, ela vai ter que ser alterada com essa questão da tributação em destino, porque eu tenho ISS no local do estabelecimento prestador e tenho ISS no local da execução da obra. Eu tenho ISS devido no local da instalação do andaime, mas também tem ISS no local do estabelecimento prestador. Ora, mas não está dizendo que é só no destino? Pois é, mas no destino do serviço, se o ISS é devido para Goiânia, eu prestei o serviço lá na Bahia, como é que vai ser feito nesse caso? Porque hoje, então vai ter que alterar a lei complementar 116 de 2003. Vou dar um exemplo para vocês. O item 7.02, construção civil, empreitada, subempreitada, instalação, montagem. O ISS é devido no local da execução da obra, no local da montagem, e o responsável pelo recolhimento é o tomador, é o contratante. E o ISS é devido para esses locais da execução da obra. Então, vamos pensar, se a tributação é no destino, como é que vai funcionar? Então, esse ponto tem que ser revisto, para que não haja desordem, né? Para que não haja complicação. Que hoje o ISS já é complexo. Para quem não entende, já tributa errado. Seja dentro do Simples Nacional, lá pelo PG-10D, seja fora do PG-10D. Certo? Então, essa é a transição da contribuição sobre bens e serviços. Agora a gente vai dar um pulo para o IBS. O IBS ele é um pouco mais complexo do que o CBS, né? O CBS é da União, né? Contempla o PIS e o COFINS. O IBS é de quem? Estados, municípios e Distrito Federal. Vai substituir o quê? Vai substituir CMS e vai substituir ISS. Repito, governador vai criar uma alíquota, e lembrando que o governo ele vai criar uma alíquota referencial, certo? Cabe o governo, ou o governador, ou o prefeito aderir a essa alíquota referencial, não. Vai caber a ele, né? Mas vai somar. Então, o que é o IBS? O que vai ser isso na prática? Vamos supor que eu tenho 15%, o governador do estado de Goiás eu quero 15%. E o prefeito quer 5%. Qual que vai ser a alíquota do IBS? 20%. Vai ser uma alíquota cheia, uma alíquota integral. Certo? E aí, só um adendo aqui. Aí a gente já ampliamente, quando eu falei para vocês lá atrás que vai mexer no ordenamento jurídico brasileiro, vai mexer no Código Tributário Nacional, vamos pensar numa coisa simples aqui. Coisa bem simples. Assim, MEI, microempreendedor individual. Olha só. Vai continuar pagando 5% sobre o salário mínimo. 5% de previdência de INSS. Beleza. Mas o ICMS não vai ser extinguido? Vai. Então, o que o MEI vai pagar? CBS. Aí vem a pergunta, qual será a alíquota de CBS que esse MEI vai pagar, hein? Ou de IBS? Qual será a alíquota que esse MEI vai pagar? Então, já começa a se pensar, você vê o MEI que é pequenininho, MEI e tal. Pois vai ter implicação no MEI também, porque e se o MEI for prestador de serviço? Vai pagar a alíquota cheia também, porque não vai existir só ICMS, só ISS, vai ser somado os dois, certo? Então, é só para a gente refletir como vai, até o MEI ele vai ser abarcado, o MEI não vai fugir. Assim como o Simples Nacional vai ser afetado também. Vou mostrar para vocês na frente que o Simples Nacional ele vai ser afetado também. Então, tá.
sabendo que o IBS ele vai contemplar ICMS e SS, vamos partir para as características, assim como a gente partiu do CBS. Então, a extinção, né? Então, é o seguinte, a partir de 2033, olha só, 2033, mas o tanto que ele é complexo. Por isso que o governo está dando tempo. Ele não está fazendo à toa, não. Então, a partir de 2033, vai ser cobrado o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Previsto no artigo 156A da Constituição Federal, sendo extinto o ICMS, o ISS e o IPI. Então, a partir de 2033, acabou, tá? Só que não quer dizer que não vai ter uma convivência junto, tá? Vai ter uma convivência junto. Só que, porém, não vai ter bitributação. O que incidir para um não vai incidir para outro. Certo? Então, esse vai ser o período vai ser o momento da extinção do Imposto sobre Bens e Serviços. Aí vai ser o momento de criação isolado do IBS e vai ser extinto o ICMS, o ISS e o IPI. Lembrando que o IPI não está aqui no IBS, tá? Eu já vi alguns vídeos em que colocaram o IPI. O IPI, na verdade, não está aqui nem está no CBS. Colocaram o IPI junto com o CBS, que é PIS e COFINS. No meu entendimento, o IPI ele vai ser extinto, mas a figura dele ali vai ficar embutida onde? No IS, no Imposto Seletivo. Por quê? Porque o fato gerador lá do IS é o quê? Produção. Produção, importação. Então, eu vejo que ele está lá. Certo. Sabendo já o prazo da data da extinção, nós vamos agora para o saldo credor existente 31 de dezembro de 2022. Certo? Então, o que vai ser isso? O saldo credor vai ter as empresas podem ter um saldo credor de ICMS, né? Quando o ICMS ele foi extinguido. Então, em 31 de dezembro de 2032, que vai ser o último ano do ICMS, as empresas vão ter um saldo credor. Então, o que acontece? Vai ser incluído, vai ser informado para a gente a operacionalização disso para ser passível de ressarcimento, para ressarcir esse saldo esse saldo credor que as empresas em 31 de dezembro de 2032 vão ter. Para quê? Assim como o saldo de crédito PIS e COFINS, a empresa também pode ter um saldo de crédito ICMS. Ela vai ter que ter isso para quê? Para bater com débito, para ela não perder o que ela tem de arrecadar. Então, vamos pensar, por exemplo, a exportação não vai entrar nesse caso aqui, porque a exportação é não incidente. Mas vamos pensar numa empresa comercial que tem débito na saída. Se ela tiver um crédito, na entrada, algum saldo de crédito na entrada, ela vai ter que utilizar esse saldo para já bater a partir de janeiro de 2033, para já bater no IBS. É claro que vai ter condições. Esse crédito, primeiro, ele tem que ser homologado, né, pelo Estado de Goiás, existente no final de 2032, né? Ele tem que ter essas condições para poder a empresa ressarcir isso, né, fazer esse ressarcimento ou compensação, mas vai ter que ser homologado pelo Estado. E aí vai ter aquelas condições, né? Não vai poder também apropriar ele todo de uma vez, né? Dependendo da situação, tem até 240 parcelas mensais, tá? Para apropriar. Pega o montante do crédito e divide 240 parcelas para apropriar. Então, em si tem condições, né? Não vai ser assim, papu, apropriar o crédito total. Aí, a partir de 2033, os saldos credores eles vão ser atualizados, né? Pelo IPCA, aquele Índice Nacional de Preço Consumidor. Então, assim, quando a empresa for tomar o crédito, ele também já vem atualizado pelo IPCA. Outra marca também é a não cumulatividade, certo? O que é a não cumulatividade, pessoal? É uma das marcas dessa PEC, do texto da reforma. A todo momento eles falam da não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? Quem trabalha com ICMS já sabe. Eu vou abater o montante pago nas operações anteriores no meu débito, certo? No débito que está gerando para mim naquele período de apuração. A diferença é que, no texto da reforma, ela fala em não cumulatividade ampla, plena, ou seja, não tem restrição como a gente tem hoje. Quem trabalha hoje com lucro real sabe, tem condição para tudo para tomar crédito. E quem trabalha com ICMS no regime normal, em regra,
Se você tomar um crédito, se você utiliza, por exemplo, um benefício fiscal de, vamos supor, de 7%, e você toma um crédito de 17%, você não pode tomar o crédito de 17%, você tem que se tornar 10%. Então, isso é algo que não vai acontecer aqui, vai ser pleno. Então, até porque nós vamos ver que não vai ter benefício fiscal. E aí, como não vai ter benefício fiscal, teve uma fala da presidente Sucena bem no começo, de um fundo aí, de um fundo de desenvolvimento estadual aí. No primeiro momento, ele está só no estado, mas eu acredito que a prefeitura vai acabar participando disso também. Mas é para quê? É para equilibrar a balança. Porque, vou levantar também outro detalhe com vocês. Uma das grandes características também, além da não cumulatividade, é o quê? Tributação no destino, do IBS. Beleza. Então, agora vamos pensar um cenário aqui. Vem uma indústria para o estado de Goiás, tá? O estado de Goiás, ele quer aí trazer grandes indústrias para cá, beleza. Aí baixa, põe uma alíquota baixa. Põe uma alíquota baixa do IBS, né? Então, beleza. Só que a tributação, ela é no destino. O IBS, ele não vai ficar para Goiás. Então, vamos supor, Goiás vendeu para Mato Grosso. O IBS vai para quem? Para Mato Grosso. O IBS não vem para cá. Então, será que realmente, aí esse ponto é questionável, será que realmente vai trazer desenvolvimento? A questão da tributação no destino? Porque aí, por exemplo, o tiro pode sair pela culatra. Eu abaixei uma alíquota para trazer indústria para cá, certo? Para gerar emprego. Só que a arrecadação não vai ficar para mim. A arrecadação vai ficar para quem? Para o destino. Então, na operação, vamos supor que seja uma alíquota aí de 25%. Eu vou tributar 25%, mas quem vai ficar com os 25%? O Mato Grosso, que foi com quem eu transacionei, com quem eu fiz a operação, com o destinatário da operação. Então, pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Aí entra também essa questão desse fundo, né? Entra a questão desse fundo, que é para tentar equilibrar a balança. Só que tem um fator de complicação aí, porque esse fundo ele não vai ser gerido diretamente pelo governador. Vai ter uma outra pessoa fazendo esse intermédio aí, né? Então, tem essas situações também que a gente vai ter que rever a lei complementar, vai ter que trazer, ter que destrinchar para a gente isso aí. Incentivos fiscais, né? A gente falou de não cumulatividade. A não cumulatividade é tomar todo o crédito, não cumulatividade ampla, plena. Nós vamos tomar todos os créditos. Tudo que eu paguei para trás, seja de bem material, serviço, cessão de direito, né? Comprei um software, vamos botar um exemplo. Comprei um certificado digital, vou tomar crédito, vou pegar o valor do certificado digital que eu paguei, o imposto que eu paguei em cima da aquisição desse certificado digital e vou abater no quê? No meu débito. No meu débito de IBS. Então, o crédito ele não tem restrição como tem hoje. O crédito ele vai ser pleno. Pelo menos hoje no texto que a gente tem isso, né? Hoje o que a gente tem nesse texto é isso, que o crédito vai ser pleno. Não cumulatividade, agora vamos descer para outro slide aqui. Incentivos fiscais a gente falou agora. Sujeito passivo vai ser o mesmo do CBF. Qualquer pessoa que concorrer para realização, execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliado no exterior. Aí vem a tributação de destino que eu falei agora há pouco. Lei complementar definirá os critérios, né, para a definição do ente de destino da operação. A lei complementar vai ter que trazer isso bonitinho para a gente. A gente sabe que a tributação é no destino, né? Mas tem essa questão que eu levantei para vocês agora, que é uma questão que vai ter que ser questionada, porque o tiro pode sair pela culatra. Um governo para trazer indústria para cá para gerar emprego, e na hora não vai ser bem assim, porque a arrecadação vai ficar no estado de destino. E aí esse fundo, esse conselho que vai gerir essa arrecadação para tentar equilibrar a balança, pode não dar certo. Aí o tiro pode sair pela culatra. A Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, a lei que vai instituir, a lei do IBS, ela vai estabelecer os mecanismos necessários para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado dessa zona Franca de Manaus e área de livre comércio.
existentes em 31 de maio de 2023, tá? Aí eles vão manter, pelo menos a intenção é de manter, né, em caráter geral, um diferencial competitivo para essa zona. A perda do direito do crédito nos casos de isenção e imunidade. Quanto a eventuais isenções e imunidade, na proposta ela está dizendo o seguinte: olha, se você for isento, se você gozar de isenção ou imunidade, não vai implicar crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Então, por exemplo, adquirir um produto que ele é isento, adquirir um produto que ele é não incidência, que ele tem imunidade, não vou tomar crédito para compensar com o meu débito, não vou. Tá? Tem situações que você tem mais situações que a mercadoria vem como isenção, ainda assim eu tenho que considerar que vem debitando, como se fosse um débito, né? Só que nesse caso a proposta é clara, ela fala que não vai implicar crédito para compensação com débito, para operações que vêm com isenção ou imunidade. E aí vem outra característica igual do CBS, que é o quê? Base de cálculo por fora. O que é a mesma informação que a gente falou para o CBS. O que é essa base de cálculo por fora? Eu não vou embutir o ICMS. Eu não vou embutir o valor do IBS, ele vai ser destacado na nota. Então, por exemplo, eu vou ter valor total dos produtos mais o IBS, que vai ser igual ao total da nota. Se eu for pensar o que é o IPI hoje, pego o valor total do produto mais o IPI igual ao total da nota, que vai ser a mesma coisa. Valor total da nota mais IBS, o valor total dos produtos mais IBS é igual ao total da nota. Essa é uma característica em comum, tanto para o IBS como para o TBS. E reduções de alíquota e de isenção. Vai ter também, essa questão da redução de alíquota e isenção, é muito importante. Vai ter, segundo o texto, vai ter uma alíquota reduzida. Vamos supor que a alíquota aqui seja de 25% a 28%, né? Vai ter uma alíquota reduzida de 60% sobre esses 20%, ou sobre esses 28%, certo? Para quais setores? Educação, serviços de educação, de saúde, medicamentos, transporte coletivo de passageiro, produto agropecuário, alimentos destinados ao consumo humano, né? Produtos de higiene pessoal e produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. Então, toda essa segmentação, a previsão do texto é para ter uma redução de 60%. Um detalhe muito importante, gente, a cesta básica, a lei complementar vai trazer uma cesta básica nacional, ou seja, vai ser geral para todos os entes federais, com redução alíquota zero, tá? Aí eu só chamo a atenção de uma questão. Quando a gente lê o texto, a gente poxa assim, alíquota zero, nossa, alíquota zero cesta básica, beleza. A lei complementar vai ter que trazer quais são os produtos que vão ser da cesta básica, beleza. Mas eu vou pensar, tem uma casquinha de banana aí. Tudo que eu colocar alíquota zero, eu posso alterar no momento que eu quiser. Aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu vou ter alíquota zero em janeiro. Tá, janeiro, fevereiro, março. Aí a coisa aperta, a arrecadação do governo aperta. Aí chega lá em maio e fala assim, não, agora açúcar, manteiga, margarina vegetal, macarrão, açúcar, feijão, arroz, eu vou botar 12%. Então, a questão da alíquota zero é uma casca de banana. Então, no texto aqui está alíquota zero, mas veja bem, alíquota zero não quer dizer que eu não tenho alíquota. Não é uma isenção, não é uma imunidade, não é uma não incidência. É alíquota zero, ela tem alíquota, só que é zero. Aí o governo chega no determinado e não, vou jogar 15. Não, vai ser 15 agora, o arroz, o açúcar, o feijão, o macarrão, e por aí vai. Então tem que tomar cuidado, porque eu vejo que aí também tem uma casquinha de banana aí. Tudo que falar que a alíquota zero, tem que tomar cuidado, porque no meio do caminho eles podem aumentar. Né? Inclusive, beleza. Hã? Acabou? Estou finalizando já. Aí a transição do... Não, certo. A redução a gente já falou, 60% para esses setores de educação, de saúde, medicamentos, transporte coletivo de passageiro, isenção, tá? Isenção em relação ao serviço de transporte coletivo de passageiro, isenção. Aí vem redução de 100% da alíquota, né? Aí cuidado. O que é redução de 100% da alíquota? Ele não falou que é isento. Ele falou que é redução de 100%. Significa o quê? Alíquota zero.
Mas a alíquota zero eu posso aumentar. Aí que vem a casca de banana. Redução em 100% da alíquota para dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência. Ô, Leandro, não está aparecendo não, Leandro. Hã? Não está aparecendo o slide, não. Não, peraí, deixa eu descer aqui, peraí. Aí. Apareceu? Não, ainda não. Agora, imposto... Ah, tá. Essa parte eu não botei no slide, não, para não ficar muito comprido. Por isso que eu tô lendo, senão ia ficar muito comprido o slide e a gente não ia ter tempo. Aí, porque assim, Everaldo, na verdade, eu tentei resumir aqui o máximo que eu pude, porque esse assunto ele é vasto. Tem detalhes que se a gente fosse desmiuçar aqui, levaria 4 horas de relógio. Tem muito mais do que isso aqui. Aqui eu já espremi aqui o que eu pude. Aí tá. Redução de 100% para médicos, para dispositivos médicos, né? Acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidado básico e a saúde menstrual. Aí tem uma novidade, viu? Saúde menstrual, alíquota zero. O que é isso aqui, gente? É absorvente. Absorvente para as mulheres. Logicamente que aqui vai ser distribuído para a família de baixa renda, né? Produtos hortícolas, frutas e ovos e operações realizadas pelo produtor, né? Então, em tese, isso é o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. As regras de transição dele é bem mais larga do que isso. Eu tentei resumir aqui para ser o mais breve possível, mas ela é bem mais ampla do que isso aqui. Então, 2026, 2027, 2028 é a regulamentação e implantação. Então, volto a bater na mesma coisa. Leandro, está aparecendo aqui, transição e BS ainda. Transição e IBS. Isso, é isso mesmo. É aí mesmo? É aí mesmo. Eu estava vendo o Simples Nacional lá embaixo. Não, é porque eu voltei, é porque eu bati o dedo aqui no teclado e voltei. Tá. Então, assim, ó, transição do IBS é o que? É o momento que ele vai entrar de fato, o momento que ele vai conviver com o outro. Então, é o seguinte, eu tentei resumir aqui, porque é bem mais extenso isso. Mas, por exemplo, 2026, 2027 e 2028 vai ser a regulamentação e a implantação. O que é regulamentação, gente? Edição de lei complementar, certo? Aí é aquele negócio que eu falei. Quem falar que não vai estar acontecendo nada, está equivocado. Então, a hora de dar o grito é agora. Tem que saber como é que funciona para saber dar o grito. Então, 2026, 2027, 2028, implantação. Qual que vai ser a alíquota? Da mesma forma que a CBS lá, a CBS, que era o PIS/COFINS, que vai substituir. Aqui tem uma alíquota teste, o que o governo chama de alíquota de adaptação. Qual que vai ser? Durante esse período, de 2026 a 2028, 0,1%, com redução equivalente da alíquota do CBS. Então, vai pegar a alíquota do CBS e vai fazer uma redução equivalente. Então, por isso que eu falei para vocês no começo o seguinte, não vai vir goela abaixo dos tributos, vai ser um escalonamento. Vai ser, vamos dizer assim, que vai ser progressivo, não vai vir o CBS, o IBS e o IBS. Ele vai vir convivendo com os que já existem, até ele ser extinguido. O ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS. 2029 será recolhido com redução proporcional das alíquotas do ICMS e do ISS. Aí com a alíquota, qual a alíquota? 0,9%. 2033, instituição definitiva do IBS. Aí esquece o ICMS, esquece o ISS, aí é definitivo. Aí a partir de 2033 vai ser extinto o quê? O ICMS e o ISS, certo? Vou falar bem rápido o imposto seletivo para a gente ganhar tempo. Qual que é o grande objetivo do imposto seletivo? Ele vai incidir sobre bens e serviços também, cujo consumo é o quê? Desestimular o quê? Segmento de cigarro, bebida alcoólica, né? Tudo aqui que fizer, que trouxer aqui, for prejudicial à saúde humana, né? For prejudicial à saúde, e também tem um detalhe, é o meio ambiente, tá? O presidente vai vetar. Pode ser que ele não vai largar a cachaçinha dele, né? Então, assim, esse SS, ele vai pesar a mão aqui. E, repito,
Muitos já vi alguns vídeos que estão colocando que o IPI vai ficar junto com a CBS. No meu entendimento, não, porque CBS é contribuição, não é imposto. Se a gente for pegar um raciocínio lógico aí, IPI é imposto. Vai ser extinto? Vai. Mas ele é um imposto, então ele cabe aqui no ISS. Até porque o fato gerador dele, ele vai incidir sobre produção. Produção dá ideia de quê? De industrialização também. Ele não dá ideia só de produtor rural, de produção rural, ele dá ideia de industrialização também. Então, a principal característica dele é essa, e vai abarcar o IPI. O IPI vai ser extinto e, entre aspas, ele vai existir aqui dentro. Ele vai subsistir aqui dentro do imposto seletivo. A hipótese de incidência dele vai ser sobre o quê? Esse aqui. A hipótese de incidência dele vai ser o quê? Ele vai incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, e poderá ter o mesmo fato gerador dos outros tributos. Que é o quê? Que é aquela operação ampla, né? Fato gerador, aquela operação de saída ampla. Direitos, serviços, né? Igual dei exemplo de software, um software customizado, né? Não incidência, né? A questão da não incidência. Esse imposto seletivo, ele não vai incidir sobre operações de exportação. Então, quem tiver, a empresa que realizar a operação de exportação, ela não vai incidir. A base de cálculo. Qual que é a base de cálculo do imposto seletivo? Aí ele tem uma diferença em relação ao CBS e IBS. Qual que é a diferença? Ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, tá? Ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, ele vai integrar a base de cálculo do ISS, do IBS e da CBS, certo? Ou seja, diferente do CBS e do IBS, que não vão integrar a base de cálculo desses tributos, o IS ele vai integrar. Então, quando eu for calcular, enquanto o ICMS existir, eu vou ter que pegar o ISS e vou ter que embutir na base de cálculo do ICMS. Enquanto o ISS existir, eu vou ter que pegar o IS e embutir na base de cálculo do IS. Vou ter que pegar o IS e embutir na base de cálculo do IBS. E vou ter que pegar o IS e vou ter que embutir na base de cálculo do CBS. As alíquotas vão ser, a alíquota desse imposto seletivo, ela vai ser fixada por quem? Pelo Poder Executivo. Aí está na mão de quem? Do presidente. Por isso que eu falo que aqui é onde vai arrecadar. Não é no CBS nem no IBS. Eles vão arrecadar aqui. Por quê? Primeiro que quem vai instituir, e quem vai instituir ou quem vai majorar, ou seja, quem vai aumentar, é o Poder Executivo. Se o Poder Executivo ele pode fazer isso, lei ordinária, aí acabou. Está na mão deles. Né? Então, quem vai trabalhar, quem vai movimentar esse tributo é o governo. Né? Ele cria e ele aumenta também. Então, hoje, vamos supor, hoje o IS vai ser 20%, amanhã ele pode botar 25%, pode botar 23%. Um decreto dele já aumenta, já majora ali. Outro detalhe, esse tributo aqui ele não vai obedecer o princípio da anterioridade. Eu não preciso esperar virar o ano, chegar o outro exercício civil para ele ter vigência. Não preciso. Só preciso obedecer os 90 dias, princípio da noventena, tá? Anterioridade nonagesimal. Tem que esperar 90 dias da data da publicação da lei para produzir efeitos. Então, eu não preciso esperar virar o ano para ele poder já acontecer a cobrança dele. Tá? Baixa mais um pouquinho aqui. Cumulatividade. Cumulatividade, como eu já falei para vocês, é a marca dessa PEC, que é o que? A cumulatividade. Compensar o débito que eu tenho com o montante pago nas operações anteriores. E aí aquele crédito também amplo, né? Só que tem um detalhe. Até fazer uma correção aqui. No caso do imposto seletivo, ele difere do IBS e do CBS no texto. Por quê? O que acontece? A intenção no texto, ele ser recolhido uma só vez. Por quem? Pelo importador, pelo industrializador ou comerciante do bem. Ou de serviços. O quê? Prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, ele vai ser recolhido só uma vez na cadeia. Vamos pensar um monofásico da vida. Regime monofásico. Vai ser recolhido só uma vez. Certo? Então, portanto, ele não vai ter direito ao crédito, nesse caso. Ele não vai ter direito àquele crédito... Desculpe, não é nem não cumulatividade, que é cumulatividade. Não é não cumulatividade, é cumulatividade. Por quê? Porque ele não vai poder tomar crédito, ele não vai poder
abater o crédito com o débito, ou seja, com o montante pago nas operações anteriores. Não vai poder. Então, tem essa diferença também do imposto seletivo. O Simples Nacional, gente, já estou quase finalizando. O Simples Nacional, tem muita gente que está dizendo que não vai ser afetado. Vai ser afetado, sim. Por quê? Vou falar para vocês por que vai ser afetado o Simples Nacional. Veja bem, a ideia é manter facultado ao contribuinte enquadrado no Simples Nacional optar por 2 modelos de recolhimento. Ou seja, o CBS e o IBS lá dentro do PGDAS-D, na hora que eu estiver apurando, ou seja, vai sair o ICMS, ou vai sair o PIS, vai sair o COFINS, vai sair o ICMS, vai sair o ISS, e vai entrar a CBS e o IBS lá no PGDAS-D, lá naquela plataforma do Simples Nacional. Então, a ideia é o quê? Manter 2 modelos de recolhimento. O CBS e o IBS por dentro do PGDAS-D, ali dentro das faixas de receita do Simples Nacional, ou da opção para o contribuinte o quê? Recolher por fora. Vou fazer uma analogia do que a gente tem hoje, só para tentar chegar perto do raciocínio. Hoje, quando uma empresa do Simples Nacional estoura o sublimite, não é limite, é sub, os 3.600.000, adotado pelo Estado de Goiás. Eu trabalho como uma empresa do regime periódico de apuração, ou seja, crédito menos débito, né? Débito 17, tomo crédito lá do que eu adquiri, que veio na nota. Então, seria mais ou menos isso. O IBS e o CBS por fora, eu vou para o regime de não cumulatividade. Então, eu vou fazer parte do regime unificado do Simples Nacional e, ao mesmo tempo, vou fazer parte da não cumulatividade. Então, a gente pode dizer que o Simples Nacional vai virar um regime o quê? Misto. Isso se a empresa quiser adotar. Ela vai ser opcional, de acordo com a realidade de cada um. Certo? E se eu quiser o CBS e o IBS, dentro do PGDAS-D, eu posso ter, não tem problema. Então, vou ter uma planilha aqui, um modelo de uma planilha, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, o PIS e o COFINS hoje aqui, eu estou numa faixa de R$180 mil, uma faixa de até 180 mil. Então, eu tenho o PIS e o COFINS aqui, tá vendo? Então, eu tenho essas alíquotas aqui, 0,62, 0,60 e tal. Bem aqui, já vai entrar o quê? CBS. Só que eu tenho que pensar o seguinte, segundo a proposta, é que essa CBS, ela vai se manter, vai ser semelhante aos modos atuais. Então, vai ser, teoricamente, vai mudar só a nomenclatura. Vai continuar nas faixas aqui do Simples Nacional. A sistemática vai continuar. Então, vai ficar o CBS aqui e vai ficar o CBS aqui e o IBS vem para cá. Aí vem um detalhe. O IBS, ela não é uma alíquota cheia? Não vai ter jeito de eu ter o IBS só de, um exemplo, porque o ICMS e o ISS vai extinguir. Não vai ter um exemplo de eu ter uma alíquota só do ICMS porque eu sou comércio. A alíquota vai ser cheia. Não tem jeito de eu ter só uma porque eu sou comércio e não sou prestador de serviço. Então, uma das problemáticas está aqui. Essa alíquota ela vai aumentar. Por exemplo, essa primeira faixa aqui, ela não vai ficar 1,36% de ICMS. Não vai ficar. Porque aqui vai ser o quê? IBS. E o IBS não vai ser ICMS mais ISS somado? Não vai ser uma alíquota do Estado mais uma alíquota da Prefeitura, uma alíquota municipal? Então, vai aumentar aqui. Aqui vai aumentar. Então, vai afetar o Simples. Outra coisa, o PIS e o COFINS. Pode acontecer do PIS e o COFINS não aumentar. Pode, mas eu não acredito. Porque se o CBS normal, a alíquota, a previsão aí é de 25%, 28% até 30%, que se fala, então aqui vai aumentar. Então aqui, vai prejudicar o Simples também. Vai prejudicar o Simples, certo? Assim, prejudicar em termos, né, que a gente não sabe como que o mercado vai se comportar. Mas isso aqui é uma ideia para uma faixa de 180 mil. Agora, vocês imaginam, 360 mil e um centavo a 720 mil, isso aqui vai aumentando. O CBS vai aumentar à medida que a faixa também vai aumentando, certo? Agora, vamos pensar. A outra opção, não vou recolher o CBS aqui por dentro Simples e não vou recolher o IBS por dentro Simples, aqui lá no PGDAS-D. Eu vou recolher por fora. Aí eu vou trabalhar com não cumulatividade. Aí eu vou recolher os tributos sobre o lucro, é o quê? Imposto de renda e contribuição social dentro Simples,
vou recolher vou recolher o INSS, que é a contribuição previdenciária patronal, eu vou recolher por dentro do Simples. Mas o IBS, né? E o IBS e a CBS, eu vou recolher por fora. Certo? Então, se eu recolher por fora, eu vou ser um Simples Nacional que vou tributar imposto de renda e contribuição social por dentro da PGDAS-D, contribuição previdenciária patronal por dentro da PGDAS-D. Mas, vamos dizer assim, entre aspas, o antigo ICMS, que vai ser substituído pelo IBS, eu vou recolher por fora. Se eu vou recolher por fora, eu vou tomar crédito o quê? Amplo. Vou tomar crédito pleno, não cumulatividade plena. Tudo que eu comprar, todas as minhas despesas, com bem material, direitos, cessão de direito, então aí põe software, eu vou tomar crédito. Né? Pelo menos é isso que está no texto da PEC 45 de 2019. Então você vê que vai afetar o Simples, sim. E outro detalhe, o que acontece? Hoje, até falei isso na reunião passada, hoje o Simples Nacional, ele já tem vamos dizer assim, esse desgaste, essa falta de competitividade no mercado. Por quê? Porque um lucro presumido, quando ele compra, vamos supor, uma empresa comercial do lucro presumido ou do lucro real, quando compra de um optante pelo Simples Nacional, se essa empresa que estiver adquirindo lucro real ou do lucro presumido for comercializar ou industrializar, ela pode tomar o crédito CMS da empresa do Simples. Porém, é na faixa que a empresa está no Simples. Certo? Deixa eu só botar a tomada aqui, que a bateria do notebook aqui deu uma descarregada. Pronto. Então, o que acontece? Hoje, até falei isso na reunião passada, o Simples já sofre um pouco com isso, mas numa escala menor. Por quê? Se eu assessoro uma empresa do lucro presumido do lucro real, eu não vou orientar ela a adquirir mercadoria do Simples Nacional, que eu vou tomar um crédito aqui de 1,36, sendo que eu posso tomar de 17, sendo que eu posso tomar, vamos supor, de uma empresa que tem benefício fiscal, redução de 7%. Vou botar um cenário pior aí, 7% é maior que 1,36. Então, sofre hoje, só que sofre pouco. Porque, às vezes, a assessoria nem mesmo sabe orientar isso. Nem sabe falar isso para o cliente. Que é melhor ele tomar um crédito de 17, de 12, de 7, do que tomar um crédito CMF de 1,36. Só que agora vai ficar mais exacerbado a coisa. Por quê? Porque a alíquota do IBS ela vai ser alta. Ela vai ser 25, 28, até... Eu não acredito que chegue a 30, não. Mas eu acho que de 25 a 28 vai. Aí o que acontece? Vai ficar acerbado, vai ficar complicado para o Simples Nacional. Então eu vejo o que vai acontecer. Ele vai acabar caindo no regime misto. Que é o quê? Vai deixar o PIS e o COFINS e o ICMS e o ISS vai cair para fora. Vai tentar arrecadar para fora. Por quê? Para tentar transferir, porque quem comprar dele vai tomar o crédito desse montante pago. Então, a pessoa, por exemplo, um prestador de serviço agora, que pelos nossas análises vai ser o segmento que vai ser prejudicado, ele vai ser o que tem menos crédito. Vai ter o que vai ter mais dificuldade de crédito é o prestador de serviço. Então, acaba que o Simples Nacional ele vai ter que ficar no sistema misto. O IBS e o CBS ele vai acabar optando por recolher por fora. Por quê? Senão ele vai perder em competitividade. Porque por mais que ele aumente a alíquota do CBS e do CBS no regime do Simples, por mais que ele aumente, mas não vai ficar numa alíquota de 28, 25. Vai aumentar, mas não vai chegar nesse ponto. Porque senão o Simples Nacional ele perde a razão de existir, ele deixa de ser um regime simplificado, unificado. Né? Então, aí tá. E outro detalhe que eu falei lá atrás, o MEI, quem pensar que vamos pensar o MEI. O MEI tem ICMS, o MEI tem ISS. O MEI também vai ser afetado. E vai aumentar. E vai aumentar para eles também. Né? Aí, agora eu vou dar hoje, como é que é antes da reforma? Por exemplo, lucro presumido. Como que é hoje antes da reforma? Já é 3,65 de PIS e COFINS. Que é o quê? 0,65 mais 3. É 3,65. Então, vamos pensar. De 3,65 aí, eu estou dando um salto aí para quê? A alíquota também pensa-se aí, vamos pensar em 19% a 23%, por exemplo. Olha o salto que a gente vai dar aí de PIS e COFINS para uma empresa do lucro presumido pagar hoje. No regime não cumulativo, vamos dizer, em regra, o lucro real, porque tem segmentos que são do lucro real, mas que são regime
do regime cumulativo, mesmo sendo lucro real. Mas é exceção à regra. Vamos fechar, hoje é o quê? 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. É lógico que vai vir com crédito, vai acabar que isso aqui não é a alíquota efetiva, mas só para modelo de exemplo. Mesmo sendo 1,65 e 7,6 no lucro real, olha o saldo que a gente vai dar, na mudança. Então, vem aquela questão também, né? Nem tudo que parece ser é. Então, o que eu vejo na reforma? Vou dar só mais uma parte para uma outra planilha. Então, vamos pensar hoje. Hoje que a gente pensar numa empresa aí do lucro presumido. Então, o que a gente vai pegar aí? 3,65, né? Mais 3,05 aí de imposto de renda mais contribuição social. Quanto que fica a carga aí para as atividades em geral? 6,70%. Lógico que eu não estou botando folha de pagamento aqui, não estou colocando INSS, porque a gente está falando só dos tributos fazendários aqui. A gente não está falando de tributo previdenciário. Prestação de serviço, né? Exceto serviços hospitalares. Então, você pega aí 10,85% de imposto de renda e contribuição social, mais 3,65% de PIS/COFINS, 14,50%. Quem hoje acha alto essas alíquotas, vai piorar a situação. Porque só a previsão aí, que só o IBS, né? Vamos pegar só o CBS aí, ele fica em torno aí de 20%, 23%. Entendeu? Então, assim, eu vejo a reforma como unificação. A unificação eu acredito. Por quê? Porque vai reduzir a quantidade de tributos que a gente trabalha hoje. Eu acredito na unificação, mas não acredito, pelo menos nesse primeiro momento, eu não estou acreditando na simplicidade, no princípio da simplicidade. Por quê? Porque isso aqui vai gerar muito tema, vai gerar muita discussão. E outra coisa, hoje o texto da PEC, ela tem mais de 40 artigos que dependem de edição de lei complementar. Hoje a estrutura da PEC, só para você ter uma ideia, ela é composta por 22 artigos. Então, tem mais de 40 pontos que vai exigir edição de lei complementar para poder funcionar, para poder ela passar a existir no nosso... Apesar que com a emenda constitucional sendo publicada, ela já entra no nosso ordenamento jurídico. Mas vai precisar de lei complementar para quê? Para instituir, para criar. Exceto, que eu estou entendendo que é onde que o governo vai arrecadar, o imposto seletivo, o IS, que vai substituir, que vai substituir o IPI, né? O IPI vai lá para dentro. Então, porque esse vai ser criado e vai ser majorado pelo Poder Executivo, lei ordinária. Então, eu penso que é aí que o governo vai arrecadar. Então, assim, eu fiz essa apresentação, essa é a última planilha, tem muito assunto, tem mais, vocês têm uma ideia, tem mais aqui, mas eu tentei resumir um pouco que eu pude. Vamos fazer o seguinte, eu acho que vai haver muita pergunta, vamos sair daqui umas 12 horas, certo? Sim. Fica o seguinte, nós vamos publicar isso, e na semana que vem você vem só para responder as perguntas, tá bom? Perfeito. Mas hoje, já está registrado aqui, ó, a Sucena, o Fábio, o Ronan e a pessoa vai fazer essa pergunta, tá bom? Perfeito. Sucena, fala. Presidente, eu queria só primeiro parabenizar o Leandro pela apresentação. Eu acho que foi muito boa. Mas, Leandro, eu queria só que você... Depois eu vou conversar no privado com você, para a gente rever a questão do slide, quando você fala da questão do acordo do governo, do governador e do prefeito, porque eles não vão ter a autonomia de decidir a alíquota. A alíquota já vem pelo Pacto Federativo, assim, essa é a briga do caiado, porque os estados, mais os municípios, eles não vão poder legislar mais sobre a questão do ICMS e do ISS. E aí é uma das coisas que está me preocupando, porque a fiscalização vai para o ente federado. E aí, o que vai nos restar aqui? Vamos lá no município. Multas formais. Os fiscais vão trabalhar só para fazer autuação e fiscalização, coisa que hoje eles não têm capacidade de fazer. É uma das coisas que está me preocupando bastante. Mas parabéns, tá? Depois eu vou conversar no privado e ter algumas observações aí, que são coisas que têm dúvidas, que têm gerado muitas dúvidas, só para a gente alinhar o pensamento. E parabéns aí ao pessoal do sindicato pela iniciativa, foi muito bom e foi bem esclarecedor. Espero que todos os contadores
fiquem atentos e alertas, principalmente para informar seus clientes. Fábia, fala. Bem, saudação a todos, parabenizar os palestrantes, Leandro foi muito bem apresentado. A minha questão, eu começar com o que a Sucena falou aí. Essa questão de dar prerrogativa para o Poder Executivo na esfera estadual municipal, o governador, o prefeito dizer quanto vai ser a alíquota, é preocupante. Mas tirando do prefeito e do governador, indo para o governo federal, é mais preocupante ainda. Eu acho que isso tem que ser via Câmara dos Deputados e senadores. Nós elegemos esse povo para quê? Para trabalhar. Agora fica concentrado na mão de uma pessoa só. Vai que ele bebe a cachaça que ele beber lá e botar 80%, exageradamente falando. Mas eu acho que isso aí temos que brigar, o setor empresarial tem que brigar. Essa prerrogativa de taxação de alíquota tem que ser do Congresso, não do Poder Executivo. O Poder Executivo é um só. Outra coisa, IPI, né? Pelo que eu estudei, o IPI ele não é questão de extinção, eles estão prometendo alíquota zero. Isso quer dizer o quê? Como o Leandro falou, alíquota zero de manhã, de tarde, se quiser mudar, pode mudar. Mudou e pronto. É outra coisa que tem que se mudar na lei. É para acabar, acaba, não botar alíquota zero. A alíquota zero pode votar, pode passar a ser 1%, 10%. Então, tem que, para acabar, acaba, coloca no texto extinção, não alíquota zero. Na verdade, Fábio, o IPI, em 2033, ele extingue. 2033. Até lá tem muita poeira pela frente. Ué. Mas vai extinguir. 2033 Vai tem deixar 10 de anos existir. pela frente. Vai deixar de existir para entrar o IS. Mas tem 10 anos que vai poder meter a P aí na gente. A alíquota zero é aquela casquinha de banana que eu falei, né? O que a alíquota zero é uma alíquota, só que não é tributado. Aí a hora que quiser aumentar, pode aumentar. Aí vem a questão do imposto seletivo, né? O imposto seletivo, o que o governo disser que faz mal para o meio ambiente, que faz mal para a saúde, ele pode taxar imposto aí igual. Aí vem a questão. Já pensou se o governador, o governo federal, açúcar faz mal para diabetes, faz mal para a saúde açúcar, então vamos meter 80% de imposto. Já pensou? Ótimo. Isso tem que... Aí depende. Se o açúcar tiver na cesta básica, é alíquota zero. Aí se ele quiser tirar da cesta básica de tarde, ele pode tirar. Porque é alíquota zero. Aí é lei complementar, né? Aí tem que editar a lei complementar. E tira. Mas a cesta básica não foi definida ainda, Leandro. Não. Os itens não foi definido. Então, por exemplo, a gente já sabe que o macarrão não vai entrar na cesta básica. Então, o macarrão vai aumentar de preço. Eu falei esses produtos da cesta básica com base no regulamento do Estado de Goiás, né? Uma suposição, porque aqui no regulamento do Estado de Goiás, só para você ter uma ideia, tem coisa até inusitada aqui. Se eu te falar que no regulamento tem vassoura como cesta básica, você não acredita. Leandro, concluir. Então, vamos Simples Nacional, só concluindo. Simples Nacional. Reunião lá do Conselho, aquela reunião das entidades, eu questionei lucro real. O pessoal falou que não tinha nada a ver. O que tem que pensar é o seguinte: Simples Nacional, como o Leandro falou aí, e como o professor Alexandre, que foi presidente do Conselho, falava, é banana que deu casto. Simples Nacional pode tomar outro rumo. Acabou o Simples Nacional. Eu vou comprar para me ter crédito, vou comprar do Simples Nacional? Jamais. Acabou. É só isso aí. Obrigado. É o seguinte, antes de eu passar para o Ronan, o Wesley, fica o seguinte, nós vamos publicar isso, nós vamos colocar lá para o pessoal dar uma olhada no que o Leandro expôs nessa reunião conosco, e na próxima semana eles vêm com as perguntinhas para fazer, tá bom? Pode ser, Leandro? Pode, estou à disposição. Pode ser, Leandro? Pode ser, Sucena? Pode, e aí, gente, eu vou passar para o senhor Everaldo. Na quinta-feira, a gente vai ter uma reunião com o Fórum Empresarial e a Secretaria de Economia, onde eles vão soltar uma nota técnica e um estudo. Aí eu vou passar para o senhor Everaldo também compartilhar com o material do Leandro, para a gente ter mais base para vir mais informado para a próxima reunião. Exato.
Então, porque é a hora, Aurélio, se você deixar, o pessoal vai embora tudo. Eu estava vendo aqui, ó, que dos 44 que estavam presentes aqui, foram embora, ficou só 36. Se pichar mais, o pessoal fica com sono. Ronan, última a falar. Sem querer entrar no mérito da questão e também por entender, e o Leandro é um filho da nossa casa, eu quero só parabenizá-lo pelo pouco, foi até dito hoje no Para um pouquinho, Ronan. Ô, Leandro, quando é que você começou a frequentar o sindicato? 1912, né? Eu iniciei um tempo, aí deu uma parada e voltei de novo. Então, continuando. Na campanha que eles fizeram lá do 2012. Pois é. Então, 2012. Continuando, eu tive até numa reunião hoje, a pessoa falou que ninguém sabe de nada, então realmente não tem ninguém que está falando nada por nada. Eu quero dizer, eu, particularmente, eu perderia muito por não ter assistido essas palavras do Leandro. Nós todos aqui do grupo de estudo, eu acredito que a classe contábil, os associados que aqui participam, essa noite, a noite brilhante para nós, Juliano. Você falou assim, catedraticamente, com entendimento, com clareza, item por item. Então, eu acho que é muita humildade, digamos assim, dizer que foi bom. Eu digo para você ser bote, melhora, meu filho. Você é um jovem e que Deus abençoe e que você continue crescendo. São minhas palavras. O resto eu não deixo para depois. Obrigado, Ronan. Só para terminar, o seu Leandro. O presidente Everaldo, vem do Fábio, vem dos colegas da presidente. Eu fico satisfeito, viu? É uma honra para a gente. Acho que nem somos merecedores disso, não. Mas, fala sinceramente, o seu Leandro, eu não pensava que você sabia tanto, não, cara. Você está sabendo muita coisa, cara do céu. É verdade ou não é, Sucena? Ele foi brilhante, ele está de parabéns. A apresentação dele foi bem detalhista, a gente que está vendo aí os especialistas falar, olha, André, está na altura, não está deixando nada a desejar, você está de parabéns. E você já pode utilizar disso aí para disseminar conhecimento, não só aqui, mas para toda a classe, viu? Muito obrigado. Não, esse cara vai longe. Esse filho da mãe está novo ainda, velho. Vai longe danado, viu? Mas parabéns. E eu fico muito orgulhoso também que você é usuário do nosso programa, né? Sim. Beleza, tá vendo? É muito, tá vendo? Pessoal, vai pelo Leandro, que ele está sabendo o que faz, certo? Aí com essas mudanças do Simples Nacional, do presumido, eu vou precisar muito da tua ajuda para a gente mudar o nosso programa, tá? À disposição. Não tem mais nada, então nós vamos colocar para o pessoal não saiu, olha, o pessoal aqui, essa live, o pessoal vai dar uma olhada e você coloca, olha, vocês dão vocês vê essa live e na terça-feira que vem vocês façam a pergunta que você achar necessário, tá? E você vai ficar aqui com a Sucena também junto, né? Infelizmente a hora acabou, né? Então são 9 e tanto, o pessoal fica doidinho para ir embora, né? Não tem jeito não. E parabéns, Leandro. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado. Até na terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, gente. Parabéns. Até mais. Até semana que vem. Até mais. Leandro, parabéns. Boa noite a todos. Bora, chefe. Bom, pessoal, o Wesley,